Há 7 anos, a Organização das Nações Unidas declarou o dia 2 de abril como o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Em todo o mundo, cerca de 70 milhões de pessoas têm o transtorno. E este ano, a ONU quer estimular a implantação de políticas públicas que promovam o acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho. Os 3 filhos de Margarete têm síndromes do transtorno do espectro autista, mais conhecido como autismo. Daniel, de 26 anos, Leonardo, de 23 e Pedro, de 22. O caçula apresenta o quadro mais severo do transtorno e precisa de vigilância permanente e atendimento especializado. Para as pessoas que não têm condições, é complicado, muito complicado. Mesmo a medicação, porque é uma medicação que tem que ter uso contínuo, regular, né? Não pode falhar e a rede pública a gente sabe que nem sempre tem tudo para oferecer, né? Então os desafios são bem gigantes. A estimativa é de que no Brasil 2 milhões de pessoas tenham autismo. No fim do ano passado, foi regulamentada a lei que garante direito às pessoas com transtorno do espectro autista. Mas para as famílias ainda há brechas que podem dificultar a aplicação das medidas. Ele simplesmente elencou as funções, seria uma espécie de mediador para ajudar na comunicação, na interação social, na alimentação, nos cuidados especiais, mas não identificou qual é a qualificação desse profissional. Nós temos que garantir a matrícula, primeiro, seja ela em escola pública ou privada, exigindo que a escola não só efetive esse acesso, mas também por meio das condições de pleno desenvolvimento e aprendizagem. Mariana criou um panfleto para apresentar o filho Fabrício, de 4 anos, aos colegas e professores da nova escola. O trabalho também foi publicado no Facebook, na página Doutores do TEA, e está disponível para ser baixado. Quando soube do diagnóstico, ela e o marido foram buscar mais informações na internet. Foi um choque, a gente não estava esperando. E eu e meu marido somos muito obsessivos, assim, em saber tudo. Então, a gente passou, acho que, sei lá, uns 10 dias sem dormir direito. Lendo tudo e buscando informações na internet. E eu digo para você, 99% das informações que a gente achou eram informações que mostravam aquela melancolia, uma tristeza, uma condenação, basicamente, para a família. E não é bem assim, né? O Fabrício é uma criança super alegre, super feliz. Vinícius tem síndrome de Asper. O jovem já concluiu o ensino médio, mas ainda frequenta a sala de recursos dessa escola pública em Brasília. Eu vejo um talento fora do comum com o Vinícius, né? E o aluno com síndrome de Asperger, no Brasil, eu acho que eles não aprendem mais por falta de conhecimento dos professores. Os professores tinham que aprender que a linguagem figurada não completa o conhecimento que é possível para o Vinícius chegar. Então o professor tinha que fazer mais uma linguagem denotativa com eles, que a nossa linguagem conotativa atrapalha totalmente o aluno com Asperger, porque eles não conseguem ler nas entrelinhas. Os desenhos de Vinícius se destacam pela perfeição nos traços. Ele não sabe quantos retratos já fez, mas os da poetisa Cora Coralina, do arquiteto Oscar Niemeyer e de Dona Canor, mãe dos cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia, não deixam dúvidas que Vinícius nasceu artista, e não apenas nas artes plásticas. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas nas horas mais tristes de todo o meu ser. E a gente continua falando sobre esse assunto com o Dr. Christian Miller, que é neurologista infantil e também tem especialização no assunto, né? Estudou bastante o autismo. Boa noite, Christian. Obrigada pela participação. Na reportagem que a gente acabou de mostrar, uma mãe, até anotei exatamente o que ela falou. Ela disse que 99% das informações que ela encontrou quando descobriu que o filho tem autismo eram informações de condenação. Tudo errado, né? Não é assim, não precisa ter pânico. Tudo errado e, na realidade, isso é até cruel. Falar uma coisa dessas, isso ainda surgiu de uma teoria que se publicava antigamente das mães de geladeira, entre outras que se discutiu muito, mas isso já se sabe que não tem absolutamente nenhum fundo real disso. A mãe geladeira seria o quê? A teoria dizia que mães pouco afetuosas poderiam
tornar uma criança autista. Então, isso é completamente absurdo. Hoje se sabe que o autismo é uma questão genética. É uma questão basicamente genética. Tanto é assim que, há alguns anos atrás, apenas 10% a gente achava a causa para o autismo. E hoje a gente já está beirando os 30%. Claro que ainda é baixo, mas essa questão do diagnóstico ela é multifatorial. Não basta ter apenas um marcador, um gene alterado para que a criança desenvolva autismo. Então, não se sabe exatamente qual é esse limite, o que gera essa dificuldade, esse gatilho para desenvolver os sintomas do autismo. Mas, como os exames genéticos estão melhorando muito e rapidamente, também esse percentual de causa também está aumentando. Hoje é o dia da conscientização do autismo. Então, o que as pessoas precisam saber? Primeiro, é interessante, vamos esclarecer melhor o que é o autismo e como eu, que não tenho ninguém com autismo na família, posso me relacionar com essa pessoa, qual deve ser o meu comportamento e também o comportamento das famílias, o que é que deve ser feito. Uma coisa importante é que a gente ainda vê muito preconceito em cima do paciente autista. E como muito dos preconceitos é por desconhecimento. Então, dá uma chance para esses pacientes, para essas crianças, que por mais que tenham algumas características diferentes, merecem a mesma atenção que qualquer outra criança. Isso é uma coisa que a gente sente muito no consultório, como as mães e os pais vêm sofridos com a reação da sociedade. Então, por mais que a gente fale que não é para se preocupar com isso, que o importante é que o filho esteja bem atendido por toda a equipe, que ele esteja evoluindo, isso machuca assim, a reação da sociedade. Quais são as características que tem o autismo de diferente que chama tanto a atenção assim e preocupa essas pessoas? Frequentemente o paciente autista é agitado, eventualmente reage mal a situações em que ele fica em um ambiente mais hostil, em que ele possa se sentir mais assustado. Então, essas reações, as pessoas... Assustam as pessoas. Então, é ter tranquilidade diante disso. É ter tranquilidade. Existe até a gente discutiu muito a questão da agressividade do paciente autista. Isso não é rotina. É muito raro, inclusive, o paciente autista ser agressivo. Ele pode ser inquieto, ele pode ser agitado, e isso sim é comum. Mas a agressividade não. E existem vários níveis de autismo, né? E a gente mostrou na reportagem, inclusive, um rapaz com excelente talento para o desenho. Quer dizer, o campo profissional para essas pessoas, ele é aberto. Ele existe, depende muito do nível, desse grau, como tu acabou de comentar. A classificação que a gente mais usa define entre grau 1, 2, 3, que seria o leve, moderado e grave. Mas, na prática, a gente discute muito a funcionalidade, o quanto que desse autista está inserido na sociedade. E ele tem, sim, possibilidade de se inserir, e temos vários autistas já que estão inseridos em trabalhos mais técnicos, em trabalhos em que eles são bem aceitos, eles têm, sim, essa possibilidade. Para a gente encerrar bem rapidamente, um recado para esse dia de conscientização do autismo. O que é que a gente tem que saber? Eu acho que é importante esse dia, não é apenas um dia, toda essa discussão, essa reportagem, por exemplo, é que aumenta o entendimento das pessoas e que espero eu que aumente de fato as políticas públicas, escola e todo esse manejo da sociedade voltado também para esses pacientes que estão precisando tanto. Mas a gente precisa saber acolher, né? Exatamente. Tá certo. Então, muito obrigada. Eu conversei com o Dr. Christian Miller, que é neurologista infantil e também especialista em autismo. Muito obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite.